Bom, pessoal, então essa é a aula número 15. A gente vai ser introduzido aqui na aula de hoje as ondas estacionárias. Tá? A gente já viu ondas propagantes, agora a gente vai ver ondas estacionárias, que acontecem quando você tem ondas em meios limitados, quer dizer, numa corda de tamanho finito e tal e coisa. Vamos ver. Olha esse videozinho aqui, eu já mostrei para vocês. Characteristic speed. The size and shape of the disturbance Aí o que você está vendo aí são exemplos de ondas propagantes, das mais variadas formas, né? Mas estão todas elas se propagando com a velocidade constante definida pelo meio. does not affect how fast it travels. This allows us to talk about Ok, isso aí a gente já sabe. A gente sabe que ondas se propagam, mas também quando elas chegam num extremo, elas se refletem. Já mostrei esse outro vídeo aqui para vocês. Ó. Se você estiver imaginando qual é a diferença dos dois vídeos, é que nesse caso aqui, a corda está presa aqui, e aqui ela está num anelzinho que é livre para subir e descer essa haste supostamente sem atrito, né? Aí ele está destacando aqui nesse exemplo a diferença da reflexão. Quando o ponto aqui está fixo, o morrinho aqui vem andando para... desculpe, deixa eu botar aqui o morrinho aqui vem andando para a direita, aí quando ele chega aqui, como esse ponto aqui não pode subir nem descer, né? Ele inverte e aí propaga por baixo, como você está vendo aqui, né? Já quando o extremo aqui é livre, o morrinho vem por cima aqui, né? Ele vem por cima andando para a direita, quando reflete ele volta por cima também. É só um detalhe técnico aí do que acontece, mas o ponto a destacar é isso, que você tinha uma onda se propagando para a direita em virtude da corda terminar aqui, e nos dois casos a corda termina, né? Ocorre uma reflexão. E aí, com isso, a onda que estava indo para a direita agora está indo para a esquerda. Esse é o ponto. Então, ondas sofrem reflexão quando atingem um extremo do meio material no qual ela está se propagando. No caso de uma corda, é isso. Né? No caso de um lago, por exemplo, seria a margem do lago. Né? Você perturba a superfície do lago num ponto, aquela onda vai se propagando, quando chega no extremo do lago, ele reflete. Ele também ele é amortecido, as ondas e tal coisa, isso a gente vai discutir mais tarde. Mas ele reflete. Né? Então, esse é o ponto. Então, ondas propagantes unidirecionais, aquelas que a gente vem discutindo até agora, são funções de x e t na forma, uma função genérica de x mais vt para ondas propagando para a esquerda, ou uma função genérica de x menos vt, ondas propaganda para a direita, ela só pode existir em meios infinitos, quando de fato não vai acontecer reflexão nenhuma. Né? Mas isso, obviamente, é uma idealização, não existem meios infinitos. Né? Todas as cordas têm um certo tamanho finito, todos os lagos têm um certo tamanho finito. Né? Então, em meios finitos, devido às reflexões, vai haver sempre ondas indo e vindo. Né? Então, você vai sempre encontrar uma mistura de ondas indo para a esquerda e ondas indo para a direita, no caso da corda. Né? E aí é exatamente esse tipo de situação que dá origem a um tipo especial de onda que se chama onda estacionária, que a gente vai analisar aqui na aula de hoje. Tá? Mas o fato é esse: o fato é que no meio finito, por exemplo, numa corda de violão, que tem um tamanho lá finito, quando você perturba a corda num certo ponto, a onda se propaga e inevitavelmente vai refletir num extremo ou no outro extremo. Né? Então, logo em seguida da perturbação da corda, você vai ter ondas indo e vindo na corda do violão, né? E é isso que você observa a maneira da corda do violão vibrar. Por isso que quando você viu lá na primeira aula lá que eu mostrei um exemplo de ondas em violão, aquela coisa que você viu não era uma onda propagante, né? Em violão você não consegue produzir uma onda propagante exatamente porque a corda tem um tamanho finito. Então, o que são ondas estacionárias? Ele é o resultado da adição de ondas harmônicas, contrapropagantes, de mesmo lambda e mesmo ar. Quer dizer, o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que ter duas ondas harmônicas indo em direções opostas, mas não basta duas ondas harmônicas de qualquer natureza. Lembra que a onda harmônica é caracterizada pela amplitude e pelo comprimento de onda. A frequência é amarrada pelo comprimento de onda. Então vamos dizer assim, é amplitude e comprimento de onda. Você tem para produzir uma onda estacionária, que a gente já vai ver o que exatamente consiste, você precisa ter duas ondas harmônicas contrapropagantes, mas elas têm que ter o mesmo comprimento de onda e a mesma amplitude. A fase não interessa, a fase pode ser qualquer coisa, mas elas têm que ter o mesmo comprimento de onda e a mesma amplitude. Olha esse videozinho aqui.
para ilustrar. Aqui você vai ver aqui, naquela mesma corda que eu mostrei agora há pouco, né, o extremo aqui fixo ou um extremo livre, né? E você vai ver uma onda harmônica, nos dois casos, né? Se propagando e atingindo aqui esse extremo, aí você vai ver o que vai acontecer. Vai ser breve o negócio, porque a extensão da onda harmônica que está indo de encontro a essa haste que está aqui tem uma extensão espacial limitada, mas preste atenção. Ah lá, tá vendo, né? Ó, é isso que eu queria dizer aqui. A extensão, desculpe, a extensão aqui dessa coisa aqui é limitada, tá? Isso não é tecnicamente uma onda harmônica, porque uma onda harmônica tem que existir em todo o espaço, né? Enfim, é um trem, a gente chama isso aqui de um trem, um trem harmônico, é um trechinho de uma onda harmônica. Ele vai atingir ali o negócio, né? Vamos ver o que vai acontecer. Isso vai, pelo que a gente acabou de ver, essa onda harmônica que está indo para a direita, nos dois casos, né? Vai atingir esse negócio e vai produzir uma onda harmônica se propagando para a esquerda. Então, durante algum tempo, vai haver uma sobreposição de uma onda harmônica indo para a direita e uma onda harmônica indo para a esquerda, de mesma amplitude e de mesma comprimento de onda, entendeu? Essa é a maneira, né? Na verdade, você podia imaginar, pô, deve ser bem difícil de produzir duas ondas harmônicas de mesma amplitude e mesmo comprimento de onda. Na verdade, é muito fácil. É só você mandar uma onda harmônica com uma certa amplitude e um certo comprimento de onda de encontro a um extremo, que a onda refletida vai ter o mesmo comprimento de onda e a mesma amplitude, e você vai produzir, pelo menos brevemente, uma onda estacionária. Observe. Isso aqui é a onda estacionária, né? Agora ela desaparece, né? Porque o trenzinho aqui a extensão espacial dessa onda harmônica era meio limitado. Vamos mostrar agora um caso onde a onda harmônica tem extensão infinita. Então, vamos ver aqui. Nesse caso aqui, você tem uma corda também, e essa coisa que está aqui é uma extremidade fixa, né? Tá aqui, ó. Você pode selecionar uma extremidade fixa ou uma extremidade livre, né? Onde esse pontinho aqui é livre para subir e descer, tá? Eu vou escolher a extremidade fixa porque dá na mesma. Os dois produzem ondas estacionárias. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então tá aí, tem uma onda harmônica ali se aproximando. Essa onda harmônica, diferentemente do filmezinho aí que você acabou de ver, do desenho que você acabou de ver, ela vai ter uma extensão infinita. Ela não vai ter uma extensão espacial. Ela vai bater aqui nesse ponto que está aqui e vai refletir, né? Tudo bem que esse morro aqui vai refletir para baixo. Isso por conta do fato de que esse extremo aqui é fixo, mas isso não é importante. O importante é o que vai acontecer, a soma das ondas incidente e refletida. Então, aqui, ó, só para ilustrar as cores aqui, a onda vermelha, a curva vermelha é a onda incidente. E a curva preta, a curva azul escura, seria a refletida. Mas o que de fato a corda faz é a soma das duas, né? Que é mostrada aqui em preto e com essas bolinhas que está aqui. O que realmente está acontecendo é o comportamento em preto, tá? Mas ele está destacando que o comportamento em preto é o resultado da adição de uma onda harmônica que está indo para a direita e uma onda harmônica idêntica que está indo para a esquerda. Esse comportamento aqui, tá vendo aqui? Desse trecho aqui que é o resultado daqui até o extremo, as duas ondas já estão se sobrepondo, né? Daqui para a esquerda, você só tem a onda vindo para a direita. Então, observe o que acontece daqui até aqui. Você percebe que o padrão de oscilação da corda é completamente diferente de uma onda propagante, né? Ela fica simplesmente esse morrinho aqui, fica indo para cima e para baixo, para cima e para baixo, e não vai nem para a direita nem para a esquerda, entendeu? Isso aqui é uma onda estacionária. Tá aí a onda estacionária se formando. Depois que a onda azul, tá vendo a onda azul indo para a esquerda, é o resultado da reflexão da onda vermelha. Quando a onda azul tiver ocupado toda essa região, você só vai ver aqui nessa região mostrada apenas a onda estacionária. Você vai apreciar exatamente o que consiste. Está aí, isso aqui é uma onda estacionária, né? Agora a gente já entendeu que ela é produzida pela soma da onda vermelha com a onda azul. Eu posso tirar elas duas aí para a gente apreciar o que a corda está fazendo. É isso é uma onda estacionária. Não está indo nem para a direita nem para a esquerda, da razão do nome, né? A razão desses N's e A's aqui, o que são? O nome desse ponto aqui que não sobe nem desce, fica parado o tempo todo, se chama um nodo da onda estacionária. E esse ponto aqui, que tem a maior amplitude de oscilação vertical, se chama um antinodo.
Essa é a terminologia, nodo e antinodo. Tá? Então tá bom. E se você está na dúvida aí, pô, e se o extremo aqui fosse, se o extremo fosse livre, aconteceria algo diferente? Não, aconteceria exatamente a mesma coisa. Apenas a reflexão seria diferente, mas ainda assim você teria uma onda harmônica indo para a direita e uma onda harmônica indo para a esquerda. Apenas a fase da onda refletida seria diferente, mas o fato, a condição necessária para você produzir uma onda estacionária estaria presente ainda, que seria duas ondas harmônicas contrapropagantes de mesma amplitude e mesmo comprimento de onda. E isso acontece independente da natureza do ponto onde a reflexão acontece. Agora, esse morro aqui vai refletir por cima. Tá vendo ali, ó? Porque é a natureza do. Oh, desculpe aqui, deixa eu mostrar aqui. Vai refletir por cima, porque essa é a natureza da reflexão no extremo livre. Mas não altera o fato de que, olha aí, tá aí a onda harmônica. Desculpe, a onda estacionária. Vamos ver só a onda estacionária. Na verdade, a única, tem uma diferença, na verdade, que acaba acontecendo, que é importante em relação ao exemplo anterior, é que o ponto da haste, aqui de onde acontece a reflexão, no caso de um ponto terminal livre aqui, né, onde a corda pode assinar para cima e para baixo, a onda estacionária vai ter um antinodo. Ao passo que quando esse ponto que está aqui é fixo, obviamente ele vai ser um nodo da onda estacionária. Mas a distância entre os máximos e tudo mais, a frequência do sobe e desce é tudo igual. Nas duas ondas, a única diferença é que esse ponto vai ser um antinodo quando o extremo é livre, e esse ponto vai ser um nodo da onda estacionária resultante, né? Quando o ponto é fixo. Okay? Agora a matemática. Então, aqui, a condição para você ter a onda estacionária é isso, né? Você ter uma onda harmônica de amplitude A, nesse caso aqui, indo para a direita, e uma onda harmônica de mesma amplitude e mesmo comprimento de onda, quer dizer, esse K aqui tem que ser igual a esse aqui, né? O K lembra que é 2π sobre o comprimento de onda, né? É outra maneira de escrever o comprimento de onda. Então, os dois Ks têm que ser iguais. E, consequentemente, os dois ômegas têm que ser iguais, né? Porque, uma vez, o K e o ômega não são independentes, né? Então, essa onda aqui está indo para a direita, olha aqui o sinal menos aqui, e essa aqui está indo para a esquerda. Tá certo? A fase aqui é totalmente não é importante. Quando você soma duas coisas aqui, isso é a matemática do negócio, né? Quando você soma dois cossenos que têm a mesma amplitude, aqui você usa esse resultado aqui, né, de trigonometria. Cosseno A mais cosseno B é duas vezes o cosseno da média dos dois argumentos, A mais B sobre 2. No caso aqui, o A é isso aqui, né? E o B é essa coisa toda que está aqui. Então você soma os dois e divide por 2, e vezes um outro cosseno, que é a diferença, a semidiferença, né, dos dois. Aí quando você faz a continha que está aqui, a somar esse cara com esse cara que está aqui, aí o ômega t cancela, né? Porque dá menos ômega t mais ômega t. Esse pedaço aqui não tem tempo. Só tem kx mais metade do φ. A razão da metade do φ é porque tem esse sobre 2 aqui. E quando você faz a diferença dos dois, aí o x é que desaparece, só aparece o tempo aqui, né? Então essa é a marca registrada da onda estacionária. Em vez de aparecer o x e o t na forma x mais ou menos vt, aparece uma função de x, no caso aqui é um cosseno de x, né, vezes um cosseno de t. Né, totalmente diferente da onda propagante, que é essa forma que está aqui. Né, o x e o t aparecem no argumento de uma função, no caso aqui o cosseno, né, de uma forma específica, né, x menos vt. Né. Aqui não, acontece uma função de x vezes uma função do tempo. Tá certo? E isso aí, essa fórmula matemática aí explica todo o comportamento que você viu aí nos dois aplicativozinhos anteriores aí. Bom, então essa aí é a expressão aí do slide anterior. Agora eu vou definir, vou mostrar como é que a gente a nossa notação para onda estacionária genérica, para uma onda estacionária genérica de amplitude A, número de onda K e frequência angular ômega, destacando que o K e o ômega não são independentes, né? Eles estão relacionados, assim como no caso da onda propagante, né? Eles estão relacionados pela velocidade das ondas no meio material, né? Então, a expressão que a gente vai usar vai ser essa. Ela é um produto aqui de uma função de x, de uma função harmônica de x, que eu vou escrever como seno, ao invés de cosseno, né, como apareceu ali em cima, anteriormente, e uma função harmônica também do tempo.
né, na dependência ômega de t. Essas duas fases aqui podem ser quaisquer coisas, né, e a amplitude é esse A que está aqui. O A está aqui, o K está aqui e o ômega que está aqui. São as três coisas que definem a onda propagante, igualzinho a onda estacionária, né, igualzinho aos três parâmetros, amplitude, K e ômega, que definem a onda propagante. É igual, só que a maneira como o x e o t aparecem é assim, é um produto de uma função harmônica de x vezes uma função harmônica de t. Você pode escrever, isso, né, eu vou usar sempre escrever dessa forma, mas você pode, evidentemente, em alguns livros, eles provavelmente definem isso aqui como cosseno em vez de seno, e o outro cosseno lá também você pode escrever em termos de seno. Você pode escrever de qualquer maneira, você que escolhe, se é seno, seno, cosseno, tanto faz, porque você sabe que funções trigonométricas, seno e cosseno, uma pode ser escrita em termos da outra, né? O que eu quero dizer é isso aqui. É que, é que isso aqui que eu quero dizer, que o seno de qualquer coisa, né, seno de um argumento qualquer, pode ser escrito como cosseno de θ menos π sobre 2. E que o cosseno de qualquer coisa pode ser, cosseno de θ, né, pode ser escrito como seno de θ mais π sobre 2. Tá bom? Então, você, tanto faz. Você pode só redefinir a fase aqui, que você pode trocar seno por cosseno sem problema nenhum. Vou apagar esse negócio aqui. Então, tá bom. Essa vai ser a maneira como eu vou apresentar aqui os negócios. Ok. Então, e o que mais aqui? Lembrando aqui, bom, o K é uma outra maneira, é uma maneira alternativa de você escrever 2π sobre lambda. A onda estacionária tem comprimento de onda igualzinho à onda propagante, né? E está escondida ali dentro do K. E a onda estacionária também tem uma frequência, tem um período que está associado ao ômega do mesmo jeito que a onda, no caso da onda propagante. E o K e o ômega, assim como na onda propagante, são relacionados por isso aqui, igualzinho na onda propagante, tá? O ômega e o K não são independentes, tá bom? Então tá bom, é isso. A onda estacionária vai ser um produto de uma função harmônica de x vezes uma onda harmônica, uma função harmônica do tempo. E a onda propagante que a gente viu é uma única função trigonométrica, seno ou cosseno, de kx mais ou menos ômega t, entendeu? É bem diferente os dois casos. Agora, uma ilustração aqui um contraste aqui da onda harmônica propagante durante um período. Está aqui a figura aqui da onda propagante, uma foto, né, da corda no instante t0. Aqui eu estou destacando aqui um certo intervalo de tempo aqui para você observar. Depois, no instante de tempo, período sobre 4, a onda harmônica se andou para a direita um pouquinho, né, esse morrinho aqui veio parar aqui. Esse ponto aqui, portanto, da corda agora está no nível de equilíbrio aqui, né, como você está vendo. E aí vai, ele está, lambda sobre 4 é o quanto o morrinho anda, né? Depois de passar um período sobre 2, o morrinho andou mais lambda sobre 4. Depois de passar mais, não, desculpa, depois de passar mais um período sobre 4, né? Depois de passar mais um período sobre 4, o morrinho ali andou mais lambda sobre 4, né? E depois que completou o período, agora o que tem exatamente nessa posição marcada aqui é de volta uma montanhazinha, entendeu? Então esse ponto que está aqui executou uma oscilação completa. Observe o movimento dele, ele estava aqui, depois ele estava no meio. Deixa eu fazer aqui num só desenho. Ele estava aqui, depois estava no meio, depois estava lá embaixo, depois voltou para cá e depois foi lá para cima. Decorreu-se um período, né? Cada ponto da corda executou uma oscilação completa de amplitude A, né? Todos os pontos executam uma oscilação completa e de mesma amplitude A, né? E a corda, o padrão da corda aqui se deslocou para a direita. Isso é uma onda propagante que a gente já tinha visto. Agora, contrasta isso com a onda. Olha aqui, a velocidade é lambda sobre a frequência, lambda vezes a frequência, né? O lambda sobre o período. Né? Por quê? Você pode ver isso claramente aqui, né? O quanto a onda se deslocou durante um período, esse morrinho que estava aqui, agora estava aqui. Agora está aqui, né? Lambda sobre 4, mais lambda sobre 4, mais lambda sobre 4, mais lambda sobre 4. O morrinho, portanto, a onda se deslocou lambda no intervalo de tempo t. Aí tem aquela relação que a gente já sabia, né? Que a velocidade de propagação da onda é lambda sobre o período, ou lambda vezes a frequência. Agora vamos contrastar o comportamento da onda estacionária. É completamente diferente. Olha aqui. Essa aqui é uma fotografia da onda estacionária num período. Num outro período, t sobre 4 depois, olha o que acontece. A corda está horizontal, entendeu? Esses morrinhos todos e vales aqui, todos eles subiram. É completamente diferente. Não tem nada se deslocando para a direita nem para a direita, né? Nem para a esquerda.
esse morrinho aqui agora está na horizontal e tal coisa. Depois que passa mais um período sobre 4, aí o que acontece é que preste atenção aqui nesse ponto aqui azul, que é um antinodo, e um ponto amarelo aqui, que é o nodo. O ponto amarelo fica o tempo todo aqui, o tempo todo parado, né? Ali na horizontal. Tá? Ele está parado aqui, depois está parado aqui na horizontal, depois continua parado na horizontal. Ele não faz nada. Essa é a característica do nodo. Ele não se desloca. Ele não tem amplitude nenhuma de oscilação. Em contraste, o ponto do antinodo, ele estava lá em cima, T sobre 4 depois ele está aqui embaixo, T sobre 4 depois ele está ali embaixo, e aí vai na horizontal de novo, ele está na horizontal de novo, depois está lá em cima. Aí o antinodo é visto claramente ter executado uma oscilação completa de amplitude A, né? Estava lá em cima, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Né? O antinodo, a amplitude de oscilação dele é o A, é a amplitude, é aquele A que aparece lá na frente é a amplitude da onda estacionária, mas a diferença marcante da onda estacionária em relação à onda propagante é que na onda propagante todos os pontos da corda oscilam com amplitude A. Ao passo que na onda estacionária, por exemplo, tem uns pontos, que nem o antinodo, cuja amplitude de oscilação dele é zero. Um ponto que nem o nodo, né? O nodo tem amplitude de oscilação zero, o antinodo tem amplitude de oscilação A, máxima, né? E qualquer ponto entre os dois tem uma amplitude de oscilação intermediária, entendeu? A amplitude de oscilação na onda estacionária não é a mesma de todos os pontos, entendeu? Essa é uma diferença, a diferença marcante aí das duas ondas, tá? Os antinodos estão marcados em azul ali, né? E os nodos em amarelo, né? Aqui, mais uma vez, um outro aplicativo para destacar ainda mais essa distinção da onda propagante para a onda estacionária. Primeiro, a onda traveling wave, né? Onda propagante. Tá ali. É isso aí. A onda harmônica propagante. Está andando rigidamente para a direita e tal coisa. Vamos ver o que um ponto da corda faz. Né? Vamos marcar um pontinho. Observe o que ele está fazendo. Ele sobe, desce com amplitude A. Né? Qualquer outro ponto iria fazer isso. Entendeu? A posição do ponto não interessa aqui. Eu vou botar aqui, ó. Observe o movimento vertical dele. Ele sobe, desce, todos eles com a mesma amplitude. Todos os pontos da corda numa onda harmônica propagante oscilam com a mesma amplitude. Ok? Agora contrasta isso com a onda estacionária aqui. Agora de botar um standing wave aqui. Tá vendo o standing wave agora? Então, os morrinhos sobe e desce, sobe e desce. Olha o que esse ponto aí está fazendo. A amplitude de oscilação dele é A? Quer dizer, é máxima? Não, de jeito nenhum. O cara que tem amplitude máxima é esse fulano que está aqui, ó, nessa posição, que é o nodo, né, o antinodo. Deixa eu ver se ele marca aqui. Não é que ele marcava, achava que ele marcava aqui. Bom, isso aí, freeze. Espera aí que tem uma maneira aqui de marcar os nodos e antinodos, que eu tenho que descobrir aqui. Transverse, standing, que estranho. Eu acho que é aqui. Tá, agora os antinodos aí marcados, aqui ó, os antinodos, esses sim têm amplitude de oscilação máxima, né? Esses têm amplitude de oscilação máxima. E os nodos são esses em preto aí. Olha lá, eles não oscilam nada, não tem amplitude de oscilação nenhuma, né? Qualquer ponto, todos eles. É importante entender que a frequência do sobe e desce é igual para todo mundo, aqui nessa onda estacionária. Mas a amplitude não. Né? Essa é a distinção, tá bom? Agora vamos tratar de ondas estacionárias em instrumentos musicais. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: eu quero responder. É possível encontrar uma onda, está ali a expressão, né, da onda estacionária genérica lá que a gente viu. O K define o comprimento de onda, né, da onda estacionária, e o ômega a frequência. Né? Eles não são independentes, como a gente já comentou, eles são relacionados pela velocidade de propagação de ondas na corda. Mas a pergunta é, será que eu consigo botar uma onda estacionária de qualquer comprimento de onda e, portanto, qualquer frequência no violão? A resposta é não. Você não consegue produzir qualquer onda estacionária com um lambda que você quiser dentro num violão. Por que motivo? Está aqui o violão. O violão tem um certo comprimento aqui entre esses duas extremidades fixas aqui de vibração. Isso implica, esses são nodos necessariamente, então qualquer onda estacionária que você conseguisse colocar nessa corda do violão ali, esses dois extremos aqui teriam que ser nodos, né? Esse é o ponto. Então está aqui um desenho de uma onda estacionária genérica. Aqui não dá para saber que é estacionária, porque só com a foto você, né, enfim, num certo instante a onda estacionária está aqui. Isso aqui é X, né, na horizontal aqui é o X, imagina que isso aqui é o braço do violão. Né?
Isso aí seria o comprimento de onda da onda estacionária, né? E eu estou perguntando, será que essa onda estacionária cabe aí nesse violão ou não cabe? Bom, o ponto é o seguinte, é que essa extremidade aqui tem que ser um nodo, né? Essa extremidade aqui tem que ser um nodo. Então imagina que essa extremidade aqui vai ter que ser ou aqui, vai ter que estar aqui, ou aqui nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, em algum desses pontos aqui onde a onda estacionária nunca se move, né? Então imagina que seja nesse ponto que está aqui. Aonde estaria, onde teria que estar a outra extremidade? Em um outro nodo da onda estacionária, né? Então, ele necessariamente a outra extremidade teria que estar aqui, né? Nesse primeiro nodo, possivelmente, ou no segundo nodo, ou no terceiro nodo, em alguma dessas opções aqui, esse ponto aqui teria que se encontrar. Então, o braço do violão, para caber essa onda estacionária aí que você quer colocar lá, teria que ter um comprimento bem definido, ou esse tamanho aqui, né, em cujo caso essa corda aqui estaria vibrando daquela maneira assim, né, com a barriga assim para cima, depois oscila com a barriga. Bom, a gente já vai ver a maneira como essas opções aí oscilam. Então, a resposta é, esse lambda aí que você está tentando, ele só pode existir no violão acima caso esse comprimento, que é fixo no caso do violão, né, seja L1, L2 e L3. Se não for nenhum desses aqui, esse lambda aí não vai poder ser colocado ali, né? Se o tamanho desse L aqui for, por exemplo, um tamanho entre o L1 e o L2, não tem como você colocar uma onda estacionária com esse comprimento de onda, porque você não, esse comprimento de onda não teria um nodo aqui e aqui, entendeu? Isso aqui é meio estranho, né? Porque eu tô fazendo um raciocínio meio torto, assim, né? Porque eu estou fixando o lambda e tentando determinar qual tem que ser o tamanho do braço do violão, quando obviamente é o contrário que eu tenho que proceder, né? O braço do violão é fixo e eu tenho que descobrir que comprimentos de onda cabem naquele tamanho L, né? Então, invertendo essa coisa aí que a gente acabou de descobrir, esse L aí do braço do violão só admite certos comprimentos de onda. Então, a característica do violão é essa, que os dois extremos da corda são fixos, eles têm que ser nodos, necessariamente, né? Então, voltando ao nosso desenho aqui, se esse lambda que está aí, né, se esse aqui é o comprimento de onda, né? Esse é o desenho que a gente acabou de analisar, né? Os comprimentos que cabem esse comprimento de onda são L, lambda sobre 2, né, a distância entre dois morrinhos. O comprimento de onda é essa distância, daqui até aqui, né? Ou daqui até ali. Isso aqui é o lambda, né? Então, a distância daqui até aqui é lambda sobre 2. Né? Então, se o L for igual a lambda sobre 2, esse lambda vai caber. Ou se o L for 2 lambda sobre 2, também vai caber. Ou se for 3 lambda sobre 2, também vai caber. Por quê? Porque você vai ter um nodo aqui e um nodo exatamente na extremidade do L. Né? Então, essa relação que está aqui, a gente inverte para exprimir quem são os lambdas que cabem num certo L. Né? Então, você inverte essa relação e escreve o lambda em termos do L, porque o L é que é fixo. Né? Então, um certo braço de violão ali, com um comprimento, sei lá, de 1 metro, ou o que seja, né? Só vai caber ondas estacionárias cujo comprimento de onda for 2L sobre N, é só inverter essa relação que está aqui, né? 2L sobre M, 2 metros sobre 1, né? Ou 2 metros sobre 2, ou 2 metros sobre 3, tal coisa. Você descobre todos os comprimentos de onda e, portanto, as frequências que cabem de onda, das ondas estacionárias que cabem nesse braço de violão, entendeu? O N aqui é qualquer número, de 1, 2, 3 e tal coisa. Por quê? Porque esse N aqui era qualquer coisa 1, 2, 3, entendeu? Então, isso implica que as frequências também, né, como o lambda amarra a frequência é o lambda, é V sobre lambda, né? Implica que as frequências das oscilações, das ondas harmônicas que cabem nesse braço de violão ali são essas aqui, bem definidas, né? Separadas por V sobre 2L. Então, é V sobre 2L, ou 2V sobre 2L, ou 3V sobre 2L. Essas são as frequências naturais de vibração da corda do violão. São os harmônicos que se chama, como eu vou mostrar aqui. Então, um certo braço de violão de um tamanho L, né, que é fixado. Né? Cada instrumento, violino, por exemplo, tem um L menorzinho. Né? O violão tem um L maior, o violoncelo tem um L ainda maior. Né? Mas, enfim, as frequências que cabem nesse tipo de instrumento, onde os extremos da corda são necessariamente nodos, são sempre múltiplos inteiros, as frequências, múltiplos inteiros da velocidade de propagação da onda na corda
que é a função da massa da corda, né, o quão pesada é a corda, se é de aço ou de nylon, ou que seja, e do tensionamento da corda. Né? Esse V aqui, uma vez fixado, né, o tipo de corda quão tensionada ela é, isso é fixo. Né? E o comprimento é o comprimento do braço do violão, pelo menos na oscilação livre, né? Quando o instrumentista lá não bota o dedo no braço do violão para criar um nodo em outro ponto e dessa forma alterar o L, né? Quando a vibração é livre, o L é o comprimento do braço do violão ou do violoncelo, do que seja, né? E essas aí seriam as frequências naturais que aquela corda, aquele instrumento poderia produzir. Múltiplos inteiros de V sobre 2L. Aqui o desenho aqui para passar a ideia, os modos de vibração de uma corda com os dois extremos fixos. Esses aqui são os 6 primeiros harmônicos, essas são as frequências. Perceba que o L é o mesmo dos dois casos. Imagina concretamente que você acorda de um violão, né? O L está fixado, esse aqui é o modo fundamental, que se chama, é o N igual a 1, né? Nessa expressão que está aqui, essa corda está indo para cima e para baixo com uma frequência que é V, que é fixada aí pelo tipo da corda do violão e pelo tensionamento, isso você não pode mexer, né? Sobre 2L, entendeu? Essa vibração aqui é V sobre 2L. Todos os pontos dessa corda estão subindo e descendo com essa frequência aqui. N igual a 1, V, então a frequência é V sobre 2L. Já essa outra oscilação aqui, que é o segundo harmônico, ela sobe e desce, você vê que ela é um pouquinho mais nervosinha, né? Ela sobe e desce um pouquinho mais agitada, mas com uma frequência maior, porque essa frequência do sobe e desce é 2 vezes maior do que essa. Né? O som aqui é mais agudo do que esse aqui. Né? 2 vezes mais a frequência. Né? 2V sobre 2L. Já essa outra aqui é o terceiro harmônico, esse é o quarto harmônico, esse é o quinto harmônico e esse é o sexto harmônico, e aí vai. Isso aí continua até né? Isso continua indefinidamente. Quanto mais alto o N aqui, né, maior vai ser a frequência da vibração. E maior a frequência do som que vai ser produzido. Entendeu? Mas o fato é que não é qualquer frequência. Entende que a corda do violão pode produzir oscilando livremente. São múltiplos inteiros dessa frequência fundamental aqui, V sobre 2L. Entendeu? Ok. Outros dois tipos de condições de contornos para uma corda de tamanho L. Isso aqui, do ponto de vista de instrumento, não tem muita aplicação, porque todo instrumento de corda tem os dois extremos fixos. Né? Mas para instrumentos de sopro, isso aí tem uma relevância. Instrumento de sopro tem variadas, quando a gente discutir som lá, a gente vai ver isso com um certo mais detalhe. Né? Mas instrumento de sopro, às vezes, tem condições de contorno num lado fechada, no outro aberta, ou nos dois lados abertas e tal e coisa. Mas instrumento de corda, não. Mas, enfim, vamos discutir aqui só por completeza. Imagina que a corda tivesse os dois extremos livres, né? Então esses dois extremos aqui teriam que ser antinodos. Aí a mesma análise que a gente fez aí nos slides, 2 slides atrás, está ali uma onda de comprimento de onda lambda arbitrário. Você teria que ter um extremo num antinodo, aqui o antinodo aqui seria esse ponto aqui de amplitude máxima, né? E o outro extremo em outro antinodo, né? Essa distância daqui até aqui é lambda sobre 2, entendeu? Ou o outro extremo aqui, um extremo aqui e o outro extremo aqui. Nesse caso aqui, a distância entre os dois seria 2 lambda sobre 2. Né? Ou o extremo está aqui. Né? Então, se no caso aqui a distância teria que ser 3 lambda sobre 2. Tá? Então, para esse lambda, os L's teriam que ser um número inteiro de lambda sobre 2. Igualzinho no caso onde os dois extremos aqui são fixos. Não tem diferença nenhuma, então, como você está vendo. Então, os comprimentos de onda possíveis, invertendo essa relação aqui, né? Os comprimentos de onda possíveis para um L, L é essa distância, daqui até aqui, né? Para um L fixo, os comprimentos de onda possíveis que você poderia botar onda estacionária aí, seria 2L sobre N igualzinho e as frequências seriam essas aí, né? É igualzinho ao caso dos dois extremos fixos, né? O N aí é 1, 2, 3, igual a tal coisa. Não tem diferença nenhuma, então. As frequências de vibração de uma corda em dois extremos livres é igualzinho às frequências de vibração, iguaizinhas às frequências de vibração de uma corda com os dois extremos fixos. A diferença aparece quando você tem uma condição de contorno mista, quando um dos lados da corda é preso e o outro lado é livre. Aí, nesse caso, aqui, o mesmo desenho de antes, um dos extremos tem que estar aqui, né, num nodo. Esse cara aqui tem que ser um nodo, porque ele não sobe nem desce, né, então a onda estacionária teria que ser um nodo ali. E esse cara aqui, como ele é livre para subir e descer, ele teria que corresponder a um antinodo da onda estacionária. Então, você tem uma possibilidade aqui para sustentar essa onda estacionária, o L poderia ser isso aqui, ter essa distância, que corresponde a 1/4 do comprimento de onda, né? O comprimento de onda é daqui até aqui, né?
Tá? Isso tudo aqui é um comprimento de onda. Então, essa distância daqui, né, até aqui é lambda sobre 4. Então, o L, se fosse lambda sobre 4, ele poderia sustentar uma onda estacionária. Ou a outra opção é o outro extremo está aqui. Né? Esse seria o próximo, o antinodo mais próximo. E esse aqui está 3 lambda sobre 4. Né? Um lambda sobre 4, outro lambda sobre 4, outro lambda sobre 4. Então, L igual a lambda sobre 4, ou 3 lambda sobre 4, ou 5 lambda sobre 4, ou 7 lambda sobre 4, todas essas possibilidades aí dariam origem a uma onda estacionária com esse lambda. Entendeu? Agora, invertendo essa relação, se o L aqui é fixo, L sendo essa distância, então os comprimentos de onda que você poderia, de ondas estacionárias que você poderia botar aí nesse instrumento, digamos assim, né, seria 4L sobre um número ímpar. O NI aqui é ímpar, tá? 1, 3, 5 e tal e coisa. Né? É só inverter essa relação. NI aqui, o significado de NI significa 1, 3, 5 e tal e coisa. É um número inteiro ímpar. Tá? Para distinguir do N, quando não tem nada escrito, aí ele pode ser qualquer número inteiro. Tá? Então, essas são os comprimentos de onda e essas são as frequências que um objeto, que uma corda como essa sustentaria. Mas, de novo, todo instrumento musical de corda tem as duas extremidades fixas. Mas instrumento de sopro, não. Então, vamos agora ouvir o NI aí, como eu falei, é 1, 3, 5 e coisa e tal. Tá? Então, observe aqui, vamos ouvir os modos normais aqui. Ó. Nesse caso aqui, ele está considerando isso aqui é o ar que está vibrando. Né? A gente não discutiu ainda som, mas é igualzinho ao caso de cordas. Nesse caso aqui, essa caixa que está aqui, ela comporta ondas estacionárias sonoras. E como as duas extremidades da caixa aqui são fechadas, é o análogo, no caso de instrumento de cordas, as duas extremidades serem nodos, né? As duas extremidades fixas, ou abertas, tanto faz, né? Dá na mesma. No caso aqui, quando você tem uma extremidade fechada e uma aberta aqui, isso corresponde a um nodo e a um antinodo. Tá? Aí você vai ver as frequências. Aqui as expressões são essas que você acabou de ver, né? Os comprimentos de onda possíveis. O L aqui é essa distância que está aqui, né? Os comprimentos de onda possíveis são 2L sobre N, igualzinho à expressão que a gente obteve agora há pouco. E as frequências são NV sobre 2L, onde o N é esse inteiro aqui. E aqui, nesse caso aqui, da situação onde isso aqui é fechado, isso aqui é aberto, nodo e antinodo, aí são aquelas coisas, né? 4L sobre N, onde o N é ímpar, né? E as frequências são essas aqui. Mas agora ele vai produzir o som, aí para você ver a diferença. Observe. Esse é o modo fundamental. Né? É o modo de frequência mais grave aí desse instrumento. Tá vendo ali? Nodo. Oh, desculpe, você não está vendo nada, né? Aqui, ó, nodo e nodo, tá? Vibração fundamental. O som mais grave que você consegue produzir. Esse é o segundo harmônico. Esse é o terceiro harmônico, sempre ali, nodo e nodo. E o comprimento de onda é cada vez menor aí desses harmônicos. Aí, olha o comprimento de onda como vai diminuindo ali com o N, né? N igual a 1, comprimento de onda é 2L. N igual a 2, comprimento de onda é L. Esse aí que você está vendo aí, o comprimento de onda é 2L sobre 3, é 2/3 de L, né? Olha o comprimento de onda aqui, daqui até aqui, né? Daqui até aqui, é 2/3 do L inteiro. Esse é o quarto harmônico, essa frequência é 4 vezes maior, olha ali o N ali, 4 vezes maior do que a frequência do primeiro harmônico. E esse aí é o desagradável quinto harmônico, é incrivelmente agudo. Esse é o primeiro modo, o modo fundamental aqui desse instrumento. Observe, nodo e antinodo. Tá? Esse som aí é mais grave do que o som fundamental desse outro instrumento aqui, supondo que o L é igual, né?
Olha só, a frequência mais baixa desse cara que está aqui é obtido com n igual a 1, né? É V sobre 2L, né? V sobre 2L. E esse som aí que você está ouvindo é o quê? Bota n igual a 1 aqui, né? É V sobre 4L, entendeu? Essa frequência aqui é 2 vezes menor do que a fundamental dali. É, portanto, mais grave, como você está percebendo, né? A próxima frequência n igual, não é 2 vezes maior do que aquela que você viu até, é 3 vezes maior. Né? A sequência de harmônicos desse tipo de instrumento aqui é diferente da sequência de harmônicos desse outro tipo de instrumento. Essa frequência é 3 vezes, olha lá, agora é igual a 3, não é 2 não, né? É 3V sobre 4L, então é 3 vezes maior do que a frequência fundamental. E esse é o quinto harmônico, só que nesse tipo de instrumento não tem o segundo harmônico nem o quarto harmônico, né? Só tem harmônicos ímpares. E esse é o sétimo. Esse é o sétimo harmônico. Essa aí é o nono harmônico. Né? A frequência é 9V sobre 4L. Né? Perceba que essa frequência aqui, 9V sobre 4L, quer dizer, 9 quartos, né? 9 quartos de V sobre L, ela não consegue ser produzida aqui nesse. Ah, não consegue, né? Seria corresponderia ao N18 aqui, né? Não, 18? Não, falei besteira, né? 9 quartos. Não, 9 quartos não consegue ser produzido aqui. Né? Não consegue ser produzido. Nenhum N aqui vai produzir essa frequência 9 quartos de V sobre L. Ou estou falando besteira aqui? Não, não consegue, né? Ok, então é isso. Isso aí depois a gente comenta. Bom, então a gente discutiu então para cordas para cordas em instrumentos musicais e eu tentei passar a ideia de que também isso funciona para vibração do ar em instrumentos musicais de sopro e coisa e tal. Essas maneiras essas ondas estacionárias que você consegue colocar numa corda, digamos assim, concretamente, numa corda de tamanho L, se chamam, esses modos específicos de vibração se chamam modos normais de vibração. Tá? E agora eu vou conectar ressonância, aquele conceito de ressonância que a gente viu lá no caso de osciladores harmônicos forçados, a gente vai discutir agora a conexão disso com esses modos normais de vibração. Bom, modos normais de vibração, no caso de são as maneiras como a corda, digamos assim, do violão gosta de vibrar. Ela, digamos assim, gosta no sentido não preciso mesmo. Né? As frequências F0 aqui seria a frequência do estado fundamental e aqueles múltiplos inteiros seria o primeiro harmônico, o segundo harmônico e coisa e tal. A corda gosta de vibrar nessas frequências, quer dizer, as frequências F0 é a frequência do modo fundamental. Né? Nesses modos normais de vibração, todos os elementos da corda estão oscilando com a mesma frequência. Tá? Isso eu espero que tenha ficado claro aí dos desenhos. As amplitudes não são iguais. Né? Nos nodos, por exemplo, a amplitude de oscilação é zero. Nos antinodos é máxima, mas todos os pedacinhos da corda sobem e descem com a mesma frequência. Tá? Nesses modos normais de vibração. Aí eu lembro vocês o conceito de ressonância, lá do capítulo de oscilação harmônica. Se a frequência de uma perturbação harmônica coincide com uma das frequências normais de vibração, o modo normal correspondente entra em ressonância. Quer dizer, lá no contexto da oscilação harmônica, a gente viu era um sistema de uma massa presa numa mola. Nesse caso aí, o sistema massa-mola gosta, entre aspas, de oscilar na frequência raiz quadrada de K sobre M. Né? Só tem uma frequência, no caso de uma massa presa numa mola. E o que a gente viu é que quando a frequência da perturbação externa coincidia com essa frequência, a amplitude da oscilação
da mola, da massa presa na mola, ficava enorme. Esse foi o conceito da ressonância. No caso da corda, é diferente em que sentido? Primeiro, porque é como se a corda tivesse várias frequências naturais nas quais ela gosta de vibrar. Então, se você conseguir colocar uma perturbação externa interagindo com a sua corda que oscile numa dessas frequências, aquele modo normal específico vai oscilar com uma amplitude enorme, entendeu? Essa que é a ideia. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de que é exatamente isso que acontece. Antes de mostrar o caso da corda, deixa eu mostrar que isso aí tem validade inteiramente geral. No caso de uma membrana presa aqui com a extremidade fixa, que corresponde, por exemplo, à membrana de um tambor, por exemplo. Né? Nos extremos aqui do tambor, a membrana não vibra. Né? Esses aí são os primeiros 6 modos normais de vibração de uma membrana circular. Né? A frequência do fundamental está aqui, e o primeiro harmônico, digamos assim, disso aqui, você percebe que não é um número inteiro da frequência fundamental, é 1,59, na verdade é um número que continua aqui, né? Mas enfim. Essa aqui é o segundo modo de vibração, esse aqui é o terceiro, o quarto, o quinto e tal coisa. As frequências não são harmônicas no sentido de que não são múltiplos inteiros da frequência fundamental, mas existem modos normais com frequências muito bem definidas em todos os casos. Né, de qualquer maneira. E essa aqui, esse desenho que está aqui colocado é para destacar as linhas de nodos. No caso de uma corda, que nem a corda do violão, certos pontos da corda não vibram, tem amplitude zero de vibração. No caso da membrana, são linhas, né, são curvas, onde todos os pontos ao longo dessa curva não vibram. No caso da frequência fundamental, todo mundo vibra, com exceção dos pontos nos extremos da corda, né, da membrana. Então, a linha dos nodos forma esse círculo que está aqui. Nesse desenho que está aqui, você percebe que além do extremo da membrana, tem uma linha aqui, ó, que passa exatamente aqui, onde os pontos não têm amplitude de vibração nenhuma. Né? Então, a linha dos nodos tem esse desenho característico que está aqui. Nessa outra modo de vibração aqui, se você percebe, aqui tem uma linha que vai aqui nessa direção, e tem uma linha perpendicular a essa que vai nessa direção, onde os pontos não estão nem subindo nem descendo, a amplitude de oscilação deles é zero. Né? Então, o padrão de oscilação tem essa linha de nodos. Aqui, nesse outro caso aqui, curioso aqui, você tem uma linha, um círculo que é concêntrico ao círculo externo, né? Aonde a membrana também não vibra, de nodos. Né? Talvez não seja muito fácil de ver, mas é mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, esse círculozinho aqui, se você prestar atenção, a amplitude de oscilação é zero. E assim vai. Tem várias misturas dessas linhas de nodo circulares com essas linhas de nodo lineares. Né? Nesse caso que está aqui, você tem uma linha de nodo circular combinada com uma linha de nodos horizontal aqui. Né? Enfim, essas são as maneiras como é bem mais enrolado, né? Você estudar esses modos normais de vibração de membranas do que de cordas, né? Por isso que a gente aprende de cordas. Isso aqui a gente aprende quando a matemática já permite a gente estudar esse tipo de coisa. Mas enfim, mas o ponto é que a membrana gosta de vibrar em certas frequências, igualzinho a corda do violão. Agora, olha o que acontece quando você pega uma membrana em repouso e joga sobre ela um som, né? Uma vibração do ar, né? Um som com uma frequência que casa com uma dessas membranas, com uma dessas frequências aqui. Vamos ver. Aqui você vai ver aqui, esse aqui é o estímulo externo, é um som. Essa coisa que está aqui está produzindo um som e essa é a membrana que está aqui. É a membrana parecida com essas que a gente acabou de discutir. E aqui em cima você vê a frequência da vibração aqui desse cara que está aqui. Né? Em certas frequências, a membrana como um todo aqui vai vibrar com uma amplitude bem significativa. Você vai ter casado a frequência da excitação com uma das frequências que ela gosta de vibrar. Você estabeleceu uma ressonância. Então, observe. Aqui você já começa com uma ressonância, né? E se você percebe a maneira como ela está oscilando no modo fundamental, né? Então, 82,2 Hz, acreditando que isso aqui é Hertz, né? Corresponde, você estaria estabelecendo, né, ou medindo que a frequência do modo fundamental da membrana é 82,2 Hz. Deixa eu escrever isso aqui para a gente guardar aqui os resultados aqui. Então, aqui, ó, esse experimento aí aparentemente está sugerindo que F0 é igual a 82,2
Hertz. Esse Hertz aqui não é muito certo aqui, porque eu não sei que unidade é essa que o cara está mostrando ali. Mas enfim, vamos em frente aqui. Pattern in a circular membrane. This circular membrane is a Agora piece ainda of está no thinnest fundamental, rubber tá vendo que dam ele está stretched vibrando over a exatamente short length of como PVC no modo pipe and held in fundamental. place Agora with some rubber ele vai bands. mudar ali a frequência. Em And algum this momento ele lowest vai mudar pattern, essa the frequência. entire membrane moves. Agora ele vai tentar mudar aquela frequência ali para ver se muda aqui o padrão de oscilação do negócio. Up and down together as one piece. The whole thing moves together. Here's the second pattern. Desculpe. For the Esse é agora 158 Hz, né? E você percebeu como é que ela está oscilando? Ela está oscilando com uma linha aqui de nodos aqui. Isso aí corresponde àquele primeiro modo de vibração ali, que supostamente entrou em ressonância com 158 Hz. Então eu escrevo aqui, ó. O primeiro harmônico, digamos assim, né, dessa coisa aí seria em 158 Hz, né? Esse cara aqui está vibrando a 158 e a membrana está respondendo, oscilando na forma do seu primeiro harmônico. Same membrane E aí occurs at a continua. little bit higher frequency. Half of the membrane moves up while the other half is moving down, and there's a line right across the diameter called a node that doesn't vibrate at all. Here's the third pattern. Esse modo aí eu confesso que eu tenho dificuldade de reconhecer qual é. The membrane, there are two sections. Actually, it's kind of like a. Eu acho que é aquele que tem um X aqui. A linha de nodos corresponde a um X aqui. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. E acontece a 217 Hz. Cloverleaf pattern. Two opposite sides of the membrane move up together, and the adjacent sections move down. So there's 4 regions that move alternating up and down. Bom, você pegou a ideia, né? Esse estímulo externo aqui, quando ele casa exatamente com uma daquelas frequências que o tambor gosta de vibrar, o tambor é posto para oscilar exatamente naquela frequência. Aí você pergunta, pô, mas e se a frequência não for nenhuma dessas aí? Nem 82, nem 158, nem 217. Aí o tambor, ele vai, pela nossa experiência lá com oscilações forçadas, ele vai vibrar com essa frequência aqui do estímulo externo. Depois que passa aquele transiente de oscilações, ele vai vibrar com essa amplitude. Mas só que com essa amplitude, ele vai oscilar com essa frequência, ele vai oscilar com uma amplitude bem modesta. Você não vai ver claramente ele indo para cima e para baixo, e também não vai fazê-lo de uma maneira bonitinha, que nem corresponde a esses modos normais, onde um pedaço sobe e outro pedaço desce, ou coisa que o valha, né? Ele vai oscilar, mas de uma maneira praticamente imperceptível, né? Você só vê a membrana subir e descer mesmo quando ela entra em ressonância, tá? Quando ela casa com uma dessas frequências. E ela só casa com as frequências que correspondem aos modos normais. Tá bom? Olha um outro exemplo aqui. Isso aqui essa placa que está aqui, ela tem modos normais de vibração que nem a membrana do tambor. E essa coisa que está aqui, ela estimula a vibração da placa de uma maneira, com uma frequência arbitrária. Quando a frequência de oscilação, a maneira como ela estimula é através desse eixozinho que está aqui, ele é posto para subir e descer, né? Quando essa frequência de sobe e desce aqui, que é o estímulo externo, casa com exatamente uma das frequências que a membrana, que a placa quadrada gosta de vibrar, ela entra em ressonância, vibra com aquela frequência, na verdade, com uma grande amplitude. E aí ele vai manifestar essa grande amplitude, porque a placa é preta, aqui você não consegue ver direito, né? Aí ele vai jogar uma areia aqui em cima, né? E aí quando ela estiver vibrando em grande amplitude, a areia vai se coletar nos pontos da placa que não estão vibrando, né? Os pontos da placa que estão vibrando vão expulsar a areia, né? Então a areia vai se concentrar na linha dos nodos, daquele modo normal que entrou em ressonância. E quando a frequência não corresponde a nenhum dos modos de vibração, você não vê nada, porque ela não vibra com grande amplitude. Ele está colocando a areia ali, vai depois mudar a frequência até observar um movimento de grande amplitude. Quando ele observar o movimento de grande amplitude, isso vai ficar marcado pela areia se concentrando em certas regiões da placa.
À medida que a frequência, o pitch é a frequência, né, da oscilação, aumenta, padrões geométricos vão se formar e se tornar cada vez mais complexos. Isso aqui é a 345 Hz, né? A placa, você não consegue ver, né? Mas esse centro aqui da placa está subindo e descendo com grande amplitude, por isso que expulsou a areia. Esse círculo aqui, ele é um nodo, é uma linha de nodos, né? Da placa, e por isso que ele concentra a areia. Esse pedaço aqui da placa, esse pedaço da placa está subindo e descendo com grande amplitude. Assim como essa barriga que está aqui, essa barriga, onde não tem areia, está subindo e descendo com grande amplitude, entendeu? E a areia se concentra na linha dos nodos. A linha dos nodos de uma placa quadrada forma esses padrões bem bonitos, assim, na verdade até mais bonitos do que os padrões da linha dos nodos de uma membrana circular. Ele poderia, a princípio, fazer esse mesmo experimento com a membrana circular, né? Aí você ia ver aquele círculo externo, né? Bom, naquele círculo externo, enfim, e uns círculos internos, umas linhas e tal e coisa, mas no caso da placa quadrada, o padrão da linha dos nodos é bem mais bonito. Isso aqui é indicando que tem um modo normal de vibração da placa a 345, porque ela entrou em ressonância com o estímulo externo que está operando a 345. Olha que beleza isso aí. 1033 Hz tem um outro modo normal de vibração da placa. Essa aqui são as linhas dos nodos, né? Nesses pontos onde está em preto, a placa está subindo e descendo. Entendeu? Está subindo e descendo. Ok, bom, enfim, aí o experimento continua e tem várias outras. Bom, tudo isso então é para mostrar isso, como que você pode fazer um sistema, isso vale para uma corda presa entre duas extremidades, que nem a corda do violão, serve para membranas e placas e coisas assim, e todos esses instrumentos, esses objetos mecânicos de extensão finita, placas, membranas de todas as formas e tal coisa, elas têm modos normais de vibração, têm frequências que elas gostam de vibrar. A gente estudou só matematicamente o caso das cordas, né? Que tem aquela sequência de múltiplos inteiros de uma certa frequência. A maioria das membranas não tem múltiplos inteiros de uma determinada frequência como modos normais, mas tem modos normais. E modos normais podem ser excitados por ressonância, por um estímulo externo. Quando a frequência do estímulo externo casa com exatamente uma daquelas frequências que o objeto gosta de vibrar, ele vibra naquela frequência com uma amplitude enorme. Isso é ressonância. Agora a pergunta, uma corda do violão. Obviamente, quer dizer, esse comentário aí é meio que parentético, essa história da ressonância, porque obviamente não é assim que você bota uma corda de violão para vibrar, né? Você mete o dedão na corda e manda ele vibrar, né? A pergunta é, uma corda do violão está sempre oscilando em algum dos modos normais? A resposta é nem sempre, na maioria das vezes não, mas ela está sempre em uma superposição de modos normais. É isso que é o ponto aqui agora da discussão. Isso aqui, por exemplo, vamos mostrar esse slide aqui. Essa maneira aqui, o cara vai percutir a corda do violão, da maneira como se faz. Você pega, empurra para baixo e deixa ela vibrar. Isso aqui, claramente, a maneira como a corda do violão vai ser vista vibrar aqui, não corresponde a nenhum daqueles modos normais. Podemos observar também uma onda em uma corda gerada a partir de um... Tá vendo? Claramente, isso aí não é nenhum daqueles modos normais. Mas com o passar do tempo, isso que vai ser o argumento aqui desse final da aula aqui. Com o passar do tempo, a dissipação, com o passar do tempo aí dessas oscilações, você vai acabar se concentrando no modo normal pulso fundamental. que se propaga em ambas as direções. Percebeu? Aqui no final ele já está vibrando no modo normal fundamental. O que aconteceu? De início ele estava oscilando de uma maneira estranha, que eu não reconheci como sendo nenhum daqueles modos normais da corda com esse comprimento que está aqui. Mas por algum motivo depois ele começou a oscilar com o modo normal. O modo normal, o modo fundamental, desculpe, é aquele onde você tem um barrigão aqui para baixo, que depois vira um barrigão ali para cima, depois um barrigão para baixo, aquela maneira da frequência mais baixa de vibração. Por que isso aconteceu?
Agora, esse aplicativo aqui vai ajudar você a entender exatamente o que acontece em realidade quando você toca uma corda do violão e a conexão disso com os modos normais, que é os harmônicos, né, que a gente discutiu. Então aqui você tem uma corda aqui de violão com essa extremidade aqui, fixa, aqui igualzinho a corda do violão. E aqui embaixo, nessas bolinhas aqui, são a lista de todos os harmônicos. Então, por exemplo, aqui ó, eu posso botar aqui quando eu seleciono aqui, eu estou botando o bicho para oscilar no estado fundamental, né? Aqui, por exemplo, esse aqui é o modo 2, ali você reconhece, essa é a maneira, tem um nódozinho ali bem no meio, né? E aqui é o 3 e tal e coisa. Esse aqui é o modo de oscilação 3. Esse aqui é o 4 e tal e coisa. Né? Isso aí foi o que a gente estudou, né? São os modos normais de vibração de uma corda. Muito bem. Agora, o que acontece quando você toca a corda do violão? Primeiro eu vou fazer isso. A corda do violão real, ela tem um amortecimento, tanto que quando você toca ela não fica vibrando eternamente. Né? Em questão de alguns segundos, ela fica na horizontal de novo. Eu vou primeiro simular sem damping. Damping é sem amortecimento nenhum. Tá? Eu vou pegar a corda do violão aqui, e vou puxar para baixo, que nem quando você toca o violão, né? E soltar. Aí o que aparece aqui embaixo são os harmônicos que correspondem a essa vibração. Essa vibração. Bom, primeiro deixa eu mostrar aqui uma coisa. Quando eu misturo, aqui eu mostrei para vocês aqui como é que ele oscila num modo de vibração. Mas quando eu posso misturar modos de vibração numa mesma corda, eu posso ter o modo fundamental e o quarto modo, por exemplo. Aí a corda vibra dessa maneira estranha. Né? Ou posso misturar o primeiro, o quarto, o 5, o 6, o 7, sei lá, eu posso botar amplitude negativa. Olha a maneira como a corda vibra. Todas essas maneiras de vibrar são maneiras legítimas. A corda pode vibrar dessas maneiras. A única restrição aqui é que esse ponto esteja parado e esse ponto esteja parado. Como todos os modos normais têm essa característica, você pode misturar os modos normais com qualquer amplitude que vai dar origem a uma maneira legítima da corda de violão vibrar. Né? Então é isso aí, ó. Por exemplo, essa coisa doida aí uma maneira possível aí da corda do violão vibrar. E quando você percute a corda do violão num determinado ponto, é isso que ela faz. Ela oscila com uma mistura de modos normais específicos. Quer ver concretamente aqui, ó? A gente pode pegar aqui, puxar aqui para baixo e soltar. Olha a maneira, é parecido inclusive com aquele que você viu no filme ali da corda do violão. Essa é a maneira da corda vibrar. E aí você vê concretamente que essa maneira de vibrar envolve o estado fundamental, o N igual a 1, o N igual a 2, o N igual a 3 e praticamente só. Né? Esses 4 primeiros harmônicos aí estão misturados nessa maneira da corda vibrar. Okay? Isso sem amortecimento. Né? Sem amortecimento seria isso que aconteceria. Quando você coloca, mas a corda real tem amortecimento, ela vai dissipando a energia elástica e cinética e no final você não tem nem energia elástica nem cinética, a corda está na horizontal e parada. Né? Vamos fazer a mesma coisa num violão real, digamos assim. Né? Agora eu vou colocar um pouquinho aqui de amortecimento, né? E vou tocar a corda do violão aqui, puxando. De novo, ele vai começar oscilando numa mistura do estado fundamental, do primeiro harmônico e do segundo harmônico. Olha as bolinhas ali embaixo. Né? Mas olha o que acontece com o passar do tempo, quando eu coloco amortecimento. Presta atenção aqui nas amplitudes dos harmônicos. O que você está vendo aqui? Eu estou vendo a amplitude dos harmônicos de frequência maior se aproximarem de zero mais rápido. Esse aqui é o ponto. Com o passar do tempo, as componentes, digamos assim, da oscilação correspondentes às frequências mais altas vão morrendo. E aí, no final, com o passar do tempo, acaba que a corda está vibrando praticamente, que nem você viu lá no filme, né? A corda está vibrando praticamente no harmônico. Rapidamente, na verdade, isso acontece, né? Ela passa a vibrar apenas no harmônico fundamental, no primeiro harmônico. Né? O processo de amortecimento aqui está incrivelmente lento. Em realidade, isso é muito mais rápido que acontece na vida real. Né? Aí você praticamente já não tem mais o terceiro harmônico aí nessa oscilação. É praticamente uma mistura do primeiro e do segundo harmônico. E o segundo harmônico já está morrendo aqui, ó, coitado. O primeiro harmônico também está morrendo, mas ele vai demorar mais para morrer. Vai ter um grande intervalo de tempo onde a corda vai estar oscilando com uma amplitude baixinha, é verdade, né? Mas praticamente só no estado fundamental.
Aqui o terceiro já morreu, até já sumiu da lista aqui, né? Olha o segundo harmônico aqui, olha a amplitude dele como está pequenininha, né? Está morrendo aqui por causa do amortecimento da corda, né? Já já ele vai morrer e você vai estar oscilando praticamente no estado harmônico, no estado harmônico, desculpe, na frequência harmônica. Então, uma percussão da corda em qualquer ponto produz esse efeito, né? Rapidamente, no caso da corda do violão, rapidamente a corda passa a vibrar no harmônico correspondente àquela distância, tá bom? Isso aí, esse comportamento transiente que você está vendo aqui é muito mais rápido do que isso aqui, né, em realidade. E aí ela passa a vibrar só no estado no harmônico, no estado fundamental, desculpe. Tá? Ok. Bom, agora por último, a última coisa da aula é isso aqui, é a discussão de onde fica a energia elástica e a cinética de uma onda estacionária e contrastar isso com o caso da onda propagante. No caso da onda propagante, você lembra aqui, imagina que essa onda que está indo para a direita ou para a esquerda, né? Existe a onda energia cinética exatamente nos mesmos pontos que tem energia elástica. Esse é o ponto, digamos assim, central das ondas propagantes. Onde tem energia cinética, tem energia elástica, e isso aqui era aqueles vagõezinhos de energia que a gente viu na aula passada, né? A corda está esticada aonde isso é uma fotografia da corda, né? Y contra X, isso aqui não é tempo não, tá? Isso é X. Então a corda está esticada nesses pontos aqui onde ela está inclinada, né? E nesses mesmos pontos, esses mesmos pontos, no caso da onda propagante, estão se movendo para cima e para baixo, tá? Então esse pedaço amarelo aqui, esse morro amarelo, está dizendo onde é que tem energia, tanto cinética quanto elástica. Tem o mesmo valor, né? Então isso aí é o caso da onda propagante. Está andando para lá com velocidade de vento. No caso da onda estacionária, é diferente. Olha aqui a fotografia da onda estacionária. Essa fotografia que está aqui é no instante T0, onde os pontos todos atingiram o extremo do seu movimento. O antinódo aqui está lá em cima e parou e vai começar a inverter seu movimento. Não só ele, como todos os outros pontos param nesse instante. Então a corda está parada nesse instante. Né? Você percebeu da maneira como a onda estacionária vibra? Né? Tem certos instantes onde a corda está inteiramente parada. Mas nesses instantes a corda está deformada. Então tem energia elástica na corda. Né? Só tem energia elástica, na verdade. Né? E onde que está essa energia elástica? Aí é a mesma coisa, onde a corda está esticada? Nos pontos, nas regiões onde ela tem inclinação. Aqui, por exemplo, tem energia elástica. Ali em cima, por exemplo, não tem energia elástica porque a inclinação é horizontal. Né? Então é aqui, nesses pontos aqui, que tem energia elástica, no estado T0. Aí deixa passar agora um tempo. Depois que você deixa passar um tempo, esse ponto aqui desce. Né? Esse é o ponto o extremo superior do movimento dele, esse aqui é o extremo inferior. Agora eles iniciam o seu movimento de volta na direção do equilíbrio. Então agora tem movimento. Né? Se tem movimento, tem um pouquinho de energia cinética. E tem um pouquinho de energia, continua tendo um pouquinho de energia elástica, entendeu? A energia elástica é aquele morro azul ali, é das mesmas regiões aqui, né? Onde a corda está esticada é aqui, mas só que aqui ela não está mais tão esticada. Então o morrinho verde diminuiu. Entendeu? E esse ponto que está aqui, que é o antinódo, ele está voltando e é ele que está se movendo com velocidade mais importante. Né? A energia cinética se concentra exatamente em cima dos antinódos, aqui, né? Porque esse cara aqui está indo para cima, está indo na direção da horizontal. Né? E esse cara aqui está indo na direção da horizontal e tal coisa. Então você tem uma distribuição de energias cinéticas em pontos diferentes de onde tem energia elástica. Entendeu? Isso em T sobre 8, né, em período sobre 8. Quando chega a um período sobre 4, aí a corda está na horizontal, não tem energia elástica nenhuma, né, a corda não está esticada em ponto nenhum. No entanto, a foto aqui não indica claramente isso, mas esse ponto aqui está indo para baixo, está continuando na sua trajetória para baixo. E está oscilando, está com a velocidade maior que ele tem. Né? É um oscilador harmônico, né? Só que ele está passando pela posição de equilíbrio, na posição de equilíbrio onde ele tem maior velocidade, entendeu? Esse cara é igualzinho, ele está na posição de equilíbrio da oscilação dele, mas está indo para cima com a maior velocidade dele. Então esse morro rosa que está aqui, aqui ele assume a sua maior magnitude, entendeu? Desaparece toda a energia elástica e agora você só tem energia cinética, tá? E aí, depois que a corda voltou a subir ali, voltou a se deformar, volta a aparecer energia elástica e a energia cinética diminui um pouquinho, né? Então é isso. E depois de volta aqui nessa situação aqui, período sobre 2, né? Perceba por que é período sobre 2. Esse ponto estava aqui,
né? Veio para cá e agora está lá em cima. É um período sobre dois, não é um período que passou, não, foi um período sobre dois, né? Então ele está lá em cima, está parado, está a corda toda parada, não tem energia cinética, mas tem um monte de energia elástica. Né? Então a mensagem, esses nos nodos, observe aqui o que acontece nos nodos. Nos nodos é onde se concentra a energia elástica, mas ela acende e apaga, né? Aqui não tem energia elástica nenhuma, né? Porque desculpe, falei besteira. Nesses pontos aqui é onde tem energia cinética, né? Nos nodos é onde tem energia cinética, não tem energia elástica nunca nenhuma, né? Então, olha lá, a energia cinética é zero aqui, depois ela começa a crescer, é máxima aqui, diminui e volta a ser zero. Mas nunca tem energia elástica nos nodos. Já nos antinodos, que são esses pontos tracejados aí, é o contrário. Nos antinodos, como eles não se movem, não tem energia cinética nenhuma, nunca, né? Mas tem energia elástica, às vezes máxima aqui, quando a inclinação aqui é máxima, depois quando a inclinação diminui, vai diminuindo um pouquinho a energia elástica, e quando a corda está na horizontal, obviamente não tem energia elástica nenhuma, depois volta a crescer, entendeu? Então, a energia elástica se concentra nos nodos, nas oscilações estacionárias, né? E nas ondas estacionárias. E a energia cinética se concentra nos antinodos e ambas oscilam com um período t sobre 2. Tá? Essa que é a diferença marcante. Em contraste, no caso da onda propagante, aonde tem energia elástica, tem energia cinética. Tá? E ela não fica oscilando, acendendo e apagando. Ela simplesmente vai sendo transportada, né, essa energia, como se fosse um trenzinho. Na onda estacionária, obviamente, não tem nada andando, nem para a direita nem para a esquerda. Né? Então, a energia cinética e a energia elástica acendem e apagam, né? Crescem e decrescem. Tá certo? E a soma das duas, como você pode imaginar, sempre permanece constante. Tá bom?